Olá pessoal, meu nome é Vladimir Correia e hoje teremos aula de Direito Constitucional. Nesse aulão que vocês estão tendo nas vésperas da prova, nós vamos passar aqui alguns pontos rapidamente acerca do edital do Direito Constitucional, tentando pincelar, obviamente, dentro do programa, alguns pontos que caem mais, que têm uma importância ou relevância maior, para tentar pelo menos nesse último momento trazer para vocês algumas dicas, alguns macetes e eventualmente algumas questões que podem cair na prova. Como é uma aula assim rápida, um tema, como a gente tem pouco tempo para abordar muito tema, vou tentar abordar alguns temas específicos, retirar do edital e trazer algumas dicas para vocês. O primeiro tema que eu separei aqui é o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade que está no edital de vocês, apenas tratando do controle concentrado, difuso e algumas ações de controle concentrado. A ADIM, ADC e a DPF. E é nisso que eu vou tentar focar num primeiro momento, na ADIM, ADC e a DPF, tentar chegar até alguma questão que possa cair na prova. Primeiro, vocês têm que ter noção que o controle concentrado, é sobre ele que eu vou falar. Concentrado porque se concentra no STF. Estou falando do controle com base na Constituição Federal. STF, o controle tendo como parâmetro a Constituição Federal. Porque se eu falo controle de constitucionalidade no âmbito estadual, o controle de constitucionalidade no âmbito estadual, o controle concentrado estadual se concentra no Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. E o controle concentrado, em regra, é também um controle abstrato, porque incide sobre a lei em tese, a lei é abstratamente considerada. Ou seja, quando temos um controle desse tipo, o que se busca é a impugnação da lei. Independentemente de caso concreto, de interesses violados, o que se busca é impugnar a lei, posto que inconstitucional, posto que nula. E existem 5 ações para o controle concentrado e abstrato. Quais são essas 5 ações? ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, por fim, a DIM, interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Só existem 5 ações de controle concentrado e abstrato. Se não for uma dessas 5 ações, não é controle concentrado e abstrato. Não estamos diante do controle concentrado e abstrato. Outra coisa, a ADIM interventiva, apesar de constar no rol, ela não é efetivamente um controle de constitucionalidade de uma lei. Ela inaugura um processo, um conflito federativo. A União querendo intervir em um Estado membro. É a União querendo intervir no Estado e esse processo origina a ADIM. Então, com relação à ADIM, faça o asterisco e separe. Se perguntar, é uma ação de controle concentrado e abstrato? É. Mas na prática você sabe que não. E aí vem, quem é que pode propor uma ação de controle concentrado e abstrato? Está no artigo 103. Artigo 103, pode continuar? Vamos começar. Vamos, parou tudo aí, volta agora, Então, com relação à interventiva, faz um asterisco porque ela tem peculiaridades, vocês sabem disso. Então, quem pode propor uma dessas ações? Uma dessas 5 ações, a ADIM, a ADC, a DPF, a DO. Vamos ver. Os legitimados estão no artigo 103 da Constituição. Artigo 103 da Constituição diz quem pode propor essas ações. Com exceção da ADIM interventiva, porque para a ADIM interventiva, só quem pode propor a ADIM interventiva é o Procurador-Geral da República, é o PGR. Único legitimado para propor a ADIM interventiva. Todas as demais têm os mesmos legitimados. Artigo 103, que a gente vai ver rapidamente. Risca a ADIM interventiva agora, vamos estudar as outras. Eu vou tirar também a ADIM por omissão, já que o edital não fala nela, fala só nessas 3. A ADIM, a ADC e a DPF. Vamos analisar o artigo 103, quem são os legitimados para a ADIM e as pegadinhas que podem vir no concurso. Quem pode oferecer a ADIM, a ADC e a DPF? Perceba, artigo 103. Vamos lá. Presidente da República,
sem problemas, presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados e mesa do Senado Federal, mesa da Câmara e mesa do Senado. Olha a pegadinha que sempre cai no concurso. A mesa do Congresso Nacional pode propor a DIN. Mesa do Congresso Nacional pode propor a DIN? Falso. Mesa do Congresso não pode. Quem pode é a mesa da Câmara e a mesa do Senado. A mesa do Congresso é uma mesa diferente. A Câmara tem sua mesa diretora, o Senado tem sua mesa diretora e o Congresso tem a sua mesa também, que é presidida pelo presidente do Senado. Quem mais pode? Partido político com representação no Congresso. Partido político tem que ter pelo menos um representante no Congresso, um deputado, um senador, pelo menos um. A pergunta que cai na prova sempre: o partido político tem um representante no Congresso, ofereceu a DIN, oferece a DIN, muda a legislatura, ele perde aquele representante que ele tinha no Congresso, ele não tem mais agora, porque mudou a legislatura, teve eleição, mudou e o partido perdeu. O que acontece com a DIN? Perde o objeto? A DIN perde o objeto se o partido político perder a representação no Congresso? A resposta: não, não perde o objeto. Vamos ficar por aqui. Se lembre, não perde o objeto. O momento para aferir a legitimidade é o momento da propositura da DIN. Tem mais ainda, Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB. Temos também Procurador-Geral da República, o PGR, Procurador-Geral da República. Para nesses aqui, todos esses são legitimados gerais ou legitimados universais. O que é que eu quero dizer com legitimado geral? Pode propor a DIN em face de qualquer lei ou ato normativo. Qualquer lei ou ato normativo. Presidente, mesa da Câmara, mesa do Senado, partido político com representação no Congresso, OAB e o Procurador-Geral da República. Legitimado geral, a DIN em face de qualquer lei. Temos ainda também, pessoal, temos também alguns legitimados restritos. Legitimados restritos, lembrem desses restritos também do artigo 103. Quais são os legitimados restritos? Governador de Estado, mesa de Assembleia Legislativa Estadual, uma mesa de uma Assembleia Legislativa Estadual, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, uma entidade de classe de âmbito nacional. Por que legitimados restritos? Porque devem comprovar a pertinência temática. Tem que comprovar pertinência temática. O que é que quer dizer isso? Governador, mesa de Assembleia Legislativa, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional não pode oferecer a DIN em face de qualquer lei, são restritos. Para oferecer a DIN tem que comprovar pertinência temática, ou seja, tem que comprovar que aquela lei afeta as suas atribuições, que aquela lei está diretamente relacionada às suas atribuições institucionais. O governador do Estado só pode impetrar a DIN em face de uma lei que viole o direito do Estado. Uma confederação sindical só pode impetrar a DIN em face de uma lei que viole direitos da categoria que ela representa. Então são legitimados temáticos. Mas um detalhe aqui, pegadinha de prova, cai sempre aqui. Quando eu falo em confederação sindical, eu digo a reunião de sindicatos no âmbito federal. É uma confederação. Um sindicato isoladamente não pode oferecer a DIN federal. Não pode. Tem que ser a confederação. Estou falando do controle no STF. Controle no STF com base na Constituição Federal, com um parâmetro à Constituição Federal. E a entidade de classe de âmbito nacional? Uma pergunta que cai muito em concurso. Associação de associação pode oferecer a DIN? Associação de associação pode oferecer a DIN, ou seja, uma associação formada por outras associações, por pessoas jurídicas. Por exemplo, uma associação nacional formada por diversas associações, Associação Nacional dos Consumidores, formada por diversas associações estaduais de consumidores. Pode oferecer a DIN? Resposta: sim, pode oferecer a DIN. Com relação à legitimidade, seria isso. Perceba ainda, cabe a DIN em face de lei ou ato normativo, federal e estadual. Lei ou ato normativo federal e estadual.
Cuidado, olha a pegadinha. ADC só cabe em face de lei ou ato normativo federal. Olha a pegadinha. ADC só cabe em face de lei ou ato normativo federal. Por sua vez, a DPF cabe em face dos atos que não cabe a DIN. É o princípio da subsidiariedade na DPF. A DPF, princípio da subsidiariedade, só cabe a DPF quando não cabe a DIN. Se couber a DIN, não cabe a DPF. Então, não cabe a DIN, cabe a DPF. É sempre assim. E se couber a DIN, não pode usar a DPF. Então, a DPF serve para leis ou atos municipais. Leis municipais não cabe a DIN, cabe a DPF. Também cabe a DPF a leis pré-constitucionais, ou seja, anteriores à Constituição. Anteriores à Constituição não cabe a DIN, cabe a DPF. Também cabe em face de atos administrativos, que são secundários, né? Atos administrativos ou atos secundários. Em face de atos de efeitos concretos, cai muito essa questão. Em face de atos de efeitos concretos, enfim, não cabe a DIN, cabe a DPF. Beleza? Lembrem isso aqui. Com relação ao objeto, com relação à legitimidade, são alguns pontos acerca do controle de constitucionalidade que podem cair na prova. Como a gente tem que dar continuidade à nossa aula de hoje, a gente tem meia hora, a gente abordou apenas alguns pontos específicos, vamos agora ver um pouco acerca da competência. Distribuição de competências, que é um tema que cai bastante em prova e vem muito como pegadinha. Distribuição de competências vem muito como pegadinha. Por isso que eu boto aqui, cai muito na prova de direito constitucional. Quando eu falo em distribuição de competências, eu quero dizer, a Constituição distribui entre os entes federativos, União, Estado e municípios, a competência de cada um. Quais são as atribuições de cada um. Isso é normal Isso é normal diante de uma federação, como é o caso do Brasil. Porque na federação existem entes federativos autônomos. E eles, quando exercem autonomia, esse poder que eles têm determinadas atribuições. Mas qual poder, qual ente federativo, vai exercer determinada atribuição? A Constituição que distribui. E quando distribui, utiliza um princípio. O princípio da predominância do interesse. Predominância do interesse, ou seja, vai distribuir as atribuições de acordo com o interesse que cada um dos entes tem naquela matéria. Vai dar ao ente a atribuição que está mais ligada ao interesse que ele tem naquela matéria. Então, para a União, a Constituição dá aquelas matérias de interesse nacional. Para os Estados-membros, dá a matéria de interesse regional. E para os municípios fica a matéria de interesse local. Primeira regra, predominância do interesse. União, interesse nacional, Estados, interesse regional, município, interesse local. E a Constituição continua e distribui da seguinte forma a competência. Para a União, coloca de forma taxativa, exaustiva, todas as competências da União estão na Constituição, do artigo 21 ao artigo 24. Do artigo 21 a 24 são todas as competências da União, de forma exaustiva, taxativa. Estão lá todas as competências. Para o município, colocou algumas na Constituição, principalmente no artigo 30, mas deu ao município também uma competência para tratar de matéria de interesse local, que é a regra do município 30, inciso 1, tratar de matéria de interesse local, além de algumas previstas na Constituição. E para o Estado, no artigo 25, parágrafo 1º, deu ao Estado uma competência residual. A regra para o Estado é competência residual. É claro que tem algumas na Constituição, mas a regra é residual. O que não é da União, o que não é do município, fica para o Estado. Então vocês têm que ler o artigo 21 a 24 impreterivelmente. Tem que ler o artigo 21 a 24. Vamos tentar traçar um modelo aqui no quadro para vocês responderem algumas questões. Vendo a competência da União, a gente consegue eliminar outras. Olha só, as competências podem ser de duas formas. Quando a Constituição distribui competências, pode distribuir competência material ou competência administrativa, que é a competência para
executar a lei, competência para prestar determinados serviços públicos, né, para administrar, para governar, e a competência pode ser legislativa, que é a competência para elaborar normas, elaborar leis. Existem duas formas de competência, a material administrativa e a legislativa. Vamos lá. A material ela pode ser de duas formas, estamos vendo a competência da União. Material pode ser exclusiva, está no artigo 21, no artigo 21 da Constituição. E lembrem, as matérias do artigo 21 pertencem exclusivamente à União. Por exemplo, tratar de matéria relativa à energia nuclear. Por exemplo, firmar compromisso com o Estado estrangeiro. Tudo isso é só da União, exclusiva e é indelegável. A competência material é indelegável. Tenta colocar isso aqui para vocês lembrarem. Competência exclusiva, matéria exclusiva do artigo 21, indelegável. Temos também a competência material concorrente. Concorrente do artigo 23. Do artigo 23. Concorrente porque pertence à União, aos estados, quando fala estado, lia Distrito Federal também, e aos municípios. A do artigo 23 compete aos três entes federativos, União, Estado e Município, leia também Distrito Federal. Essa competência os três implementam, por exemplo, a saúde, a educação, né? Proteção ao meio ambiente, todos os três têm competência para fazer isso. A competência legislativa, por sua vez, pode ser de duas formas também. Pode ser privativa, do artigo 21, do artigo 22, são matérias do artigo 22 privativas da União. Só a União legisla sobre aquelas matérias. Exemplo, inciso 1, direito civil, direito penal, direito processual, direito do trabalho, direito marítimo. Essas matérias só a União legisla. Está no artigo 22. Agora elas são delegáveis. A União pode delegar aquelas matérias para os estados e para o Distrito Federal. A União pode delegar as matérias do artigo 22, por exemplo, direito processual, para os estados e Distrito Federal. Não pode para o município. O município não pode receber essa delegação do artigo 22, somente Estado e Distrito Federal. Com um detalhe, lembrem na prova, a delegação tem que ser por lei complementar. Delegação é por lei complementar. Bom, pessoal, eu mesmo caí na minha própria pegadinha. Eu vou consertar aqui, eu peço licença para vocês, peço desculpa a vocês. Na verdade, a competência material é exclusiva ou comum, exclusiva ou comum, do artigo 23. O artigo 23, competência comum, União, Estado, Distrito Federal e municípios. União, Estado, Distrito Federal e municípios. A competência legislativa, por sua vez, pode ser privativa, do artigo 22, ou concorrente. A competência concorrente está no artigo 24. Artigo 24. O artigo 24 tem matérias que competem à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar. União, Distrito Federal e estados legislar matérias do artigo 24, competência legislativa concorrente. Lembrando o seguinte, município não tem competência concorrente, não está no artigo 24, não está no artigo 24. Quem tem competência concorrente é a União, Estado e Distrito Federal. São elas, por exemplo, direito tributário, direito urbanístico, tem uma série de normas do artigo 24 que é a União, Estado e Distrito Federal. Sendo que no artigo 24, a União dita normas gerais, e o Estado complementa naquilo que for do seu interesse, né? Na competência concorrente do artigo 24, União dita normas gerais e o Estado complementa no que for do seu interesse. Agora, cuidado, porque o município não tem essa competência concorrente, mas ele tem uma competência suplementar, do artigo 30, inciso 2. No artigo 30, inciso 2, o município tem competência suplementar para suplementar essa legislação federal e estadual naquilo que for do interesse do município. Ele não está no artigo 24 como competência concorrente, mas no 30, inciso 2, ele pode suplementar essa legislação naquilo que for do seu interesse. Né? E enquanto a União não ditar a norma geral aqui no artigo 24, enquanto a União não ditar a norma geral, o Estado exerce a competência de forma plena. O Estado legisla tranquilamente. Agora, se vier uma legislação federal depois, tratando da mesma matéria,
suspende a eficácia da legislação estadual. Não vai revogar a legislação estadual. Se vier uma legislação federal depois, tratando da mesma matéria, a legislação estadual vai ser suspensa no exercício da competência concorrente. Então vem para o quadro para tentar resolver algumas questões. A União tem competência material exclusiva, artigo 21, indelegável, ou comum, artigo 23, que pode ser exercida pelos 3 entes. E tem competência legislativa privativa do artigo 22, que é delegável por lei complementar aos estados e ao Distrito Federal, e uma competência concorrente do artigo 24, que pode ser exercida pela União, ditando norma geral, Estado e Distrito Federal complementando. Cuidado com o termo, aqui importa. Só existe competência material exclusiva e comum. A prova vai fazer a seguinte pegadinha. A competência material privativa da União não existe, falso. A competência material não existe privativa. A competência privativa ela é legislativa. Do mesmo modo, competência material concorrente não existe. É competência material exclusiva e comum. E competência legislativa privativa aí concorrente. Cuidado se eles tentarem enganar vocês. A competência legislativa ela pode ser privativa ou concorrente. A material pode ser exclusiva ou comum. Aqui você já resolve uma série de questões com isso que a gente colocou no quadro. De resto, tem que ler o artigo 21 a 24, tentar entender, tentar decorar alguns temas que estão ali. Dica para competência. Lembrando, Estado tem competência residual, tem mais algumas competências que estão na própria Constituição. Por exemplo, no artigo 25, compete ao Estado, no caput, elaborar a sua própria Constituição Estadual. O exercício da Constituição Estadual é uma competência do Estado. No parágrafo 2º tem um lá perdido que cai como pegadinha em prova. O parágrafo 2º do artigo 25 diz: compete ao Estado prestar o serviço de gás canalizado. Prestar o serviço de gás canalizado. E não pode ser disciplinado por medida provisória. Não pode ser disciplinado por medida provisória. Mas o gás canalizado é uma matéria de competência estadual. Já o município está no artigo 30 algumas, por exemplo, tratar de matéria de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que for do seu interesse, prestar o serviço de transporte urbano e uma série de outros, vale a pena dar uma lida também, está disciplinado. Mas a regra geral estava aqui no quadro. Próximo ponto que eu vou falar com vocês, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Bom, a gente sabe que hoje a norma constitucional é entendida como a norma jurídica. Todas as normas da Constituição têm força jurídica, têm aplicabilidade, têm eficácia, têm aptidão para produzir efeitos. De toda a estrutura da Constituição, somente uma parte da Constituição não tem natureza jurídica, que é o preâmbulo. A de 27.6 do STF, 27.6 disse, o STF disse, o preâmbulo não tem natureza jurídica. O preâmbulo não é norma jurídica. O preâmbulo tem natureza política, serve apenas para inspirar, para dizer os fins e valores do Estado. Mas não tem força cogente, não tem aplicabilidade, não tem força. Preâmbulo. De resto, todas as outras normas constitucionais têm natureza jurídica, têm aplicabilidade, ou seja, aptidão para produzir efeitos. E no mínimo, toda norma constitucional, no mínimo, produz os seguintes efeitos. Toda norma constitucional, sem exceção, produz alguns efeitos. São eles: revogam todas as disposições em sentido contrário, revogam todas as leis que estão em sentido contrário, porque as leis anteriores que não estão de acordo, materialmente de acordo com a Constituição, estarão revogadas pelo princípio da recepção. Então ela revoga toda a norma em contrário. Elas auxiliam na interpretação, e mais do que isso, talvez a mais importante, toda norma constitucional, sem exceção, vincula os poderes constituídos, tem efeito vinculante aos poderes constituídos, ou seja, o legislador, o executivo e o judiciário têm que atuar de acordo com aquela norma, têm que implementar aquela norma. Ela produz pelo menos esse efeito de vincular os poderes constituídos. Agora, nem todas conseguem ser aplicadas na prática, ou seja, nem todas têm eficácia social, ou eficácia prática, ou eficácia social. E de acordo com a eficácia social da norma constitucional, ou seja, se ela rege diretamente a conduta humana, as relações humanas, José Afonso da Silva classificou assim as normas constitucionais. José Afonso
Classificação utilizada em todas as provas, cai em todas as provas, é aquelas que vocês vão se deparar. De acordo com a eficácia social. A norma pode ter eficácia plena, e a norma de eficácia plena tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Eficácia direta, imediata e integral. Normas de eficácia plena. Temos normas ou seja, está na Constituição, já pode ser utilizada diretamente. Exemplo, liberdade de manifestação. Está na Constituição, posso usar diretamente. Vou me manifestar, vou exprimir o meu pensamento na rua. Se o Estado policial vem cercear, eu já mostro a Constituição e aquela norma salta do texto constitucional e vem servir, né, vem reger essa conduta humana, vem reger essa relação humana e impede que o policial venha cercear a minha liberdade de manifestação. Não precisa de lei, não precisa de nada para implementar essa norma. Ela já é utilizada diretamente a partir da Constituição. Temos a norma de eficácia contida, que tem aplicabilidade direta e imediata. Pode ser usada de maneira direta e imediata, mas não necessariamente integral. Não necessariamente integral. Por quê? Porque a lei pode restringir a eficácia da norma. Pode vir um ato normativo depois e restringir essa eficácia e conter essa eficácia da norma. Por exemplo, que cai na prova sempre, artigo 5º, inciso 13 da Constituição. O artigo 5º, inciso 13 é a liberdade de ofício ou profissão, direito fundamental. Você é livre para escolher o seu ofício ou profissão, atendidos os requisitos da lei, ressalvadas as exigências da lei, diz a própria Constituição, o artigo 5º, inciso 13. Então, eu posso usar diretamente essa norma. Se é livre, se eu posso escolher livremente o ofício, eu vou escolher. Eu vou ser pintor, eu quero ser ator, quero ser jogador de futebol. Mas se eu quero ser advogado, por exemplo, tem uma lei, que é o Estatuto da OAB, que restringe o exercício da advocacia. Que diz que só pode exercer a advocacia quem é formado em direito e quem passe no exame da ordem. Então a lei restringiu o exercício da profissão, restringindo a eficácia da norma que garante a liberdade de ofício e profissão. Então conteve, Então pode vir uma lei restringir a eficácia. E por fim temos as normas de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é aquela que não tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Não tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Ou seja, precisam ser implementadas. Sua aplicabilidade é indireta, é diferida. Elas precisam ser implementadas, elas precisam de leis para serem concretizadas, senão elas não conseguem ser aplicadas na prática. São dois tipos de norma de eficácia limitada que não conseguem ser aplicadas diretamente, precisam de integração, de complementação. Ou são normas institutivas, ou seja, de princípio institutivo, institutivas, que criam pessoas jurídicas, criam entes, criam determinadas pessoas, determinados órgãos. Por exemplo, o artigo 18, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º, que fala sobre a criação de territórios, de estados e municípios. O parágrafo 2º do artigo 18 fala assim: para criar um território federal, tem que ter uma lei complementar federal. Sem lei complementar federal, não dá para criar território. Ou seja, se não vier uma lei, essa norma jamais sairá do texto da Constituição. Sem essa lei complementar, essa norma jamais será aplicada. Isso é um exemplo. E também normas de eficácia limitada podem ser normas programáticas. Normas programáticas são aquelas que veiculam os direitos sociais de segunda geração ou segunda dimensão, Normas programáticas, saúde, que veicula saúde, direitos sociais, saúde, educação, moradia, lazer, assistência social, previdência social, trabalho. Percebam que os direitos sociais eles são direitos positivos, eles precisam de implementação por parte do Estado. A saúde está na Constituição, o direito à saúde é um direito de todos, o dever do Estado. Mas se não tiver lei implementando a saúde, atos administrativos, se não tiver também o Estado diligente, atuante, prestando o serviço de saúde, essa norma jamais sairá do texto constitucional. Com a educação, com a moradia, com o trabalho, é a mesma coisa. Elas precisam de implementação por parte do Estado, senão elas ficam sem efetividade. O grande problema do direito constitucional atual são essas normas de eficácia limitada. Maria Helena Diniz ainda fala em normas super eficazes. Maria Helena fala em normas super eficazes. Que para Maria Helena seriam as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas.
são normas que não poderiam sequer serem modificadas. São tão eficazes que impedem até o seu processo de reforma, né? Então essas são normas quanto à eficácia. De acordo com José Afonso, eficácia plena, contida e limitada. Maria Helena ainda trata das super eficazes. Com isso nós encerramos, né, numa rápida passada acerca de alguns temas específicos, né? Torcemos para que alguns deles caiam na prova, para que vocês tenham, né, essa possibilidade, essa sorte de acertar, né, e a gente ter encontrado realmente um tema que caiu na prova. Boa sorte a todos, vão com calma, relaxem que vai dar tudo certo para vocês, né, e desejo muita sorte e até a próxima.